fechamento, né? E hoje o mercado vai e volta, fica mais ou menos parado, e assim é o nosso mercado, tá? Principalmente com a BOVA11. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é a simetria de oportunidades gerada pelas opções semanais. O que acontece com as opções semanais? Sabemos que quando o mercado, uma put vendida, por exemplo, está vendido numa put e o mercado sobe, essa put vira pó. Qual que é o grande problema das puts mensais? Ela demora um mês para vencer. Tá? E como você tem hoje, né, puts semanais, né, observamos o seguinte, que naqueles últimos 6 dias, os últimos 6 dias de vida de uma opção, 5 dias de vida de uma opção, ele carrega muito extrínseco. Então, se vocês aguardar, por exemplo, na terça ou na quarta-feira para fazer a rolagem, sabe o que acontece com essa rolagem? Essa rolagem ela fica muito boa, inclusive no semanal. Então, ela gera muita simetria, mas muita simetria mesmo. Quando no passado, quando nós fazíamos algumas operações, como por exemplo o hedge assimétrico, em que você vende uma opção e compra o delta dela em outra posição, eu vou te dar um exemplo aqui de um hedge assimétrico, assim fica um pouco mais fácil de entender onde é que está a grande assimetria. Tá? Então vamos lá, né? Antigamente a assimetria, tá, ocorria da seguinte forma: você vendia uma call ou uma put e fazia lá a sua operação. Tá? Só que tem o seguinte, né? O que nós temos hoje em dia é o seguinte, olha só, quando você tem uma coisa mensal, você é obrigado a aguardar até o final daquele mês lá. Isso é bem complicado. Vamos supor que você tivesse vendido aqui uma da M100, sei lá, uma da M44 e comprado duas da M42, tá? Então, se você fez essa operação aqui, é bem simples. Ela não é um bolsa reverso, isso daqui é um hedge assimétrico. E o que acontecia antes? Vamos supor que você foi lá e também vendeu uma aqui da M40. Né? Você fez aqui, transformou uma carne de butterfly. O problema é que assim, chegou lá na hora, ou você era livre tudo ou nada, ou você ganhou ou você perdeu. Não tinha meio termo, não tinha como ter nenhum meio termo. E hoje, o que acontece quando ele chega perto do vencimento? Se estiver acima dos 50, esse cara aqui, ele vira pó. Ele vira pó. E esse cara tem um mês a mais que esse cidadão aqui. Então, isso permite você fazer o seguinte, olha, só para vocês terem ideia, esse aqui virar pó, vamos supor que você fala assim, eu vou resolver vender agora, não o do mês seguinte, eu vou vender aqui uma da M40W4. Vamos supor que esteja mais ou menos uns 30 centavos. Tá valendo 30 centavos. 30 centavos, tá? Vamos supor que aqui você consiga fazer a rolagem sem receber nada. Então você ficou aqui com uma da M44W4. Só que esses 30 centavos que você recebeu aqui, ele é o suficiente para pegar uma dessas opções aqui, vou colocar N42 e jogar um mês para frente. Um mês para frente. Então olha só, o que aconteceu? Em uma semana você ganhou o quê? Um mês aqui nessa rolagem. Se na semana seguinte o mercado espanar para cima e esse cara aqui virar pó, pronto, você ganhou essas duas opções, uma para um mês e outra para 3 semanas, outra para 7 semanas. E aí você pode fazer muitas operações com ela. Tá? Tinham outros casos em que nós aplicávamos uma trava diagonal e você tinha muito pouco lucro. Tá? Então eu vou te dar um exemplo de uma trava diagonal que o pessoal fazia e que dava muito pouco lucro, porque você acabava saindo, zerando ele. Né? Vamos supor que você tivesse feito assim, ó, você tinha vendido aqui uma da, pode ser agora, né, Q420 e comprado uma da M400. Certo? Então vamos supor que você fez essa operação aqui. Tá? Você vendeu uma put mais dentro do dinheiro, comprou uma put mais fora do dinheiro, só que com detalhe que isso daqui é para 2026. Então quando você chegava perto do vencimento, o que acontecia? Ou você rolava isso daqui para a série Q, vai para a série R, ganha lá 40, 50 centavos, 35, 40 centavos. E o que acontecia no final? Você tinha que esperar um mês para fazer a rolagem. Um mês. Aí quando você leva para o final, se essa rolagem te der, por exemplo, 20 ou 30 centavos, cara, você ganha aqui por 20 ou 30 centavos. Então vamos lá, você ganha aqui 25 centavos no semanal. Né? Se você for acumulando toda semana 25 centavos,
Em 2 meses, isso daqui não te ameaça mais, apesar de ter o quê? De ter um delta estrutural de -2. Só que esse cara é para 2026. A pergunta é, mas eu não podia fazer isso mensal? Você podia fazer isso mensal. Só que o mensal, se você jogar aqui para O420, você vai receber uns 40 centavos mais ou menos. É pouco, é melhor você receber 25 por semana. Detalhe, vamos supor que você seja um desses caras e fala assim, olha, professor, eu assisti todos os seus vídeos aqui do canal, então o cara já vai pensar diferente. Fala assim, olha, já que eu estou vendido na Q420 e na M400, eu vou fazer o seguinte, eu vou também vender uma E420 e comprar aqui uma da F435. Vamos supor que eu faça isso. Olha, eu vou vender isso aqui, né? Vender uma da E420, comprar a F435, que é o que o financeiro dá. Pronto, aqui você já deu um passo à frente, mas um passo muito para frente. Porque se esse cara virar pó, esse cara vai ter um valor bem considerável. E você administra essa trava diagonal. Se o mercado subir, cair, né, bom, você ia ter problema do mesmo jeito, você ganha essa F435 para um mês. Tá? E se ele ficar parado lá no meio? Aí é uma maravilha, gente. Aí você faz uma rolagem semanal. Toda semana, lá na linha do dinheiro, você consegue até 80 centavos semanal. Você consegue até 80 centavos. Você simplesmente faz uma rolagem e pega esse cara aqui, essa call de cobertura, e já joga um mês para frente. Aí você pode ficar rolando lá umas 3, 4 semanas. Aí você rola 3, 4 semanas recebendo 50, 60, 70 e cada 3 semanas vai ficar mais ou menos assim. Uma semana, tá? Você alonga a call. Tá? E na segunda, terceira e quarta semana você embolsa. Tá? Segunda, terceira e quarta semana você embolsa. E assim funciona a dinâmica, né, de uma opção semanal. E provavelmente, se você fizer, se ele der sorte para parar lá no meio, que nem acontece com o Itaú, né? Itaú não dá uma rolagem tão boa, mas ele fica meio parado lá no 31, 32. Cara, é uma maravilha, porque você vai passando o tempo, você vai ganhando aqui, no caso do Itaú, dá para você tirar mais uns 55, 60 centavos por semana, tá? Que é quanto que é em cima do papel? Em cima do papel lá, que está 30 e pouquinho, 50 centavos por semana, estou falando de 1,5%. Dá para tirar até 6% no mês, no caso 4,5%, porque uma das semanas você vai ter que fazer a rolagem da cobertura longa. Né? É só que tem um detalhe, ele não tem risco, né? Uma vez que você está posicionado tanto em call como em put e travadinho, você tem um risco muito pequenininho, bem diferente de você botar lá R$30, por exemplo, R$33 para comprar Itaú. Tá, você vai ter que botar R$30 lá para comprar Itaú, você ganha quanto? Vai ganhar lá 1%, 3% lá na venda coberta, na rolagem você ganha 1,5, 1,8. E eu prefiro ganhar 1,5 por semana. Tá? Para um ativo que está meio parado, você ganha 1,5 por semana e você consegue fazer de um jeito que você corra um risco muito pequenininho. Em vez de você correr um risco de R$32, você acaba correndo um risco aí de 1,50, 1,80. Lamentavelmente, eu tenho que dar uma notícia para quem faz venda coberta. Não faz mais sentido fazer venda coberta. Não faz sentido nenhum. Das opções que tem opção semanal, a venda coberta virou uma grande porcaria, porque a relação risco-retorno ela é muito baixa. Agora, quando você faz uma trava diagonal com call, você ganha a mesma coisa que a venda coberta, né, com um risco muito menor, e se você der sorte, você pode aumentar a carga de alavancagem nele. Então vamos lá, vamos dar um exemplo de um aumento de carga de alavancagem. Tá? Você está vendido, né, por exemplo, aqui nesse caso aqui, está vendido aqui numa da M420 e comprando uma da M400, tá? Isso daqui mais 2 anos. Tá? É possível você fazer isso. Tá? O mercado sobe. E ele fica perto aqui dos 420. Então você resolveu também fazer lá A420 mais B435. Tá? Então, montou essa posição aqui, vamos supor o que aconteceu, o mercado subiu e agora foi para 42,50. Aí você esperou virar pó, essa M420 virou pó, a M420 virou pó e você foi lá e falou assim, eu tenho mais uma put para vender. Aí você pode fazer o seguinte, você rola essa A420, rola para A425W4, tá? Você pode subir aqui 50 centavos o strike, fica bem tranquilo, 50 centavos o strike dá para subir, nessa faixa dá para subir. Né? E aí você fica mais perto de quem? Dessa B435.
Só que agora você pode vender uma put. Então, qual que seria a sugestão? Vender aqui uma da M430 W4, vender uma da A430 W4. Você vai vender essas duas aqui, vai dar mais uns 1,70, 1,80. E aí você escolhe o seu difícil. Você comprar call ou comprar put? Eu compraria call, para não dar muito problema. Eu posso comprar aqui uma da B430. Eu consigo comprar uma call 3 semanas para frente. Então, olha, quanto que dá uma rolagem de put? 30, 30 e poucos centavos. Agora, essa daqui, se o mercado subir, isso aqui virar pó, aqui são quantas rolagens? São 3 rolagens. 3 rolagens de call dá quase o quê? Dá quase 1,50. Então, é como se você transformasse uma das suas rolagens, você conseguiria lá 25, 30 centavos, em uma rolagem de R$1. E cada semana que passa, acontece o seguinte: quando você vende call e put, só pode acontecer uma coisa: ou a call vira pó, ou a put vira pó. A put virou pó. O que você faz quando a put vira pó? Então vamos lá. Se a put virou pó, a operação que você tem que fazer é um strangle long. Quando put vira pó, é strangle long call. E se a call vira pó, você faz um straddle long put. Agora você imagina semana a semana você ganhando um straddle long call, um straddle long put. Você poder montar isso como se não houvesse amanhã, porque você tem o quê? Você tem lotes e lotes de reservas, né, em que você pode ir avançando, né, avançando, né, e aumentando as cargas de call e de put. E como você vai estar vendido na call e na put na mesma linha, um dos dois vai virar pó. É só você ter um pouquinho de paciência, levar mais até o final, que um dos dois acaba virando pó. E esse que é o grande lance, né, das operações semanais. A operação semanal, muita gente fala assim que o segredo está em acertar o intervalo da rolagem. Isso é verdade, isso ajuda bastante. Mas o grande lance não é tanto a rolagem em si, ela é principalmente a montagem. Então, se você pode pegar um exemplo, assim, depois você procura na sua plataforma. Vamos supor que falta uma semana para vencer. Se você vender uma call do 41 e vender uma put do 42, por exemplo, você recebe mais ou menos R$1,90. Recebe R$1,90, gente. É muito absurdo. R$1,90, se você quiser, você pode comprar aqui uma call do 41 com 5 semanas para frente. 5 semanas para frente. Ou seja, se o mercado subir, você tem o quê? 4 rolagens. 4 rolagens de 45, 50 dá R$2. Então, o potencial de ganho, né, de sobrecarga de ganho é muito grande. É por isso que eu falo, vale a pena você estudar assim. Tem gente que tem um pouco de preguiça de estudar, mas não tenha preguiça de estudar não, gente. Olha, você se formou em medicina, se formou em engenharia, se formou, ou então, você pode, para você ser um mestre de obras, cara, quanto tempo você tem que trabalhar numa obra? Ou para você ser um bom cara que faz, vamos lá, mas eu trabalho fazendo curtume de couro. Cara, o cara tem que trabalhar pra caramba. Tem que aprender muita coisa, muito detalhe. Eu sou padeiro. Cara, quanto que o padeiro tem que conseguir observar o padeiro master, né? Ver como é que faz a massa, como é que fermenta, tá? E existe também assim, não é só isso, né? Como é que você vai espalhar melhor o fermento, para não ficar concentrado o fermento em uma ponta e não na outra? Enfim, toda atividade humana, tá certo, né? Cara, você precisa estudar muito, você precisa aprender muita coisa, né? E agora, com as opções semanais, ela leva uma vantagem, tá? Isso é uma fórmula, tá? Que a velocidade de aprendizado é dada por essa fórmula aqui, ó. N menos 2 fatorial, acho que é N, é isso? Não, desculpa, a velocidade de aprendizado é N fatorial sobre 2, N menos 2 fatorial. Isso aqui é o seguinte, tá? Isso aqui foi a NACA que desenvolveu essa fórmula aqui. É o seguinte, a velocidade de aprendizado é igual ao fatorial, né, N fatorial sobre 2 vezes N menos 2 fatorial. Tá? Então, quando você reduz, você acelera por 4, você reduz para 4. Né? Então, um mês são 4 semanas. Então, ao invés de você ter uma experiência, você tem 4 experiências. Então, vamos lá. Então, vai ficar 4 fatorial, 2 vezes 2 fatorial. Né? Então, isso daqui vai dar 6. Tá? Então, o seu aprendizado é 6 vezes mais rápido. Se você está com preguiça de assinar aqui o canal, fala, não, tem que estudar muito. O professor manda assim, manda uma batelada de vídeos. Olha, sabe o que é uma batelada de vídeos? Se você for pegar, por exemplo, quem está aí no Dica de Ouro das opções, no Dica de Ouro das opções, o que tem lá?
são vídeos de 5 minutos. Aula diamante são vídeos de 8 minutos. Aula extra são vídeos de 9 minutos. Mas cada um deles mostra muitas vezes a mesma estratégia sobre uma outra ótica, sobre óticas diferentes. Então, uma você vai olhar sobre a ótica da rolagem, outra vai olhar sobre a ótica do delta. Então, cada uma é diferente da outra, né? Então, mas no final você vai chegar na mesma conclusão. O lance é você conseguir vender uma curta, comprar uma longa que tem mais perenidade e você ganhar dinheiro com a rolagem das curtas. Basicamente é isso que você tem que aprender. Você pode fazer isso dualmente. Então você pode fazer isso com call e com put. Então nós fizemos lá uma calendar box, né, na BOVA, e a BOVA subiu, deu um calor na call. Só que deu calor numas, porque a put deu uma rolagem excelente. Então você vai ter que aprender, né, a olhar, a mexer nessas estruturas para você poder potencializar os seus ganhos, né? E olha, pode ter certeza que todo mundo vai precisar aprender a fazer as coisas, aprender a cuidar do seu dinheiro, porque você já viu, né? Por mais que a gente aplique bem o dinheiro, você já viu que como a inflação destrói o dinheiro, gente. Como destrói o dinheiro? Eu até lembro que uma vez eu tinha deixado uma grana no CDI durante 3 anos. Eu tinha investido 100 mil no CDI. 100 mil no CDI. Eu tinha investido 100 mil no CDI. Naquele momento, um apartamento em Curitiba estava exatamente 100 mil. Estava 100 mil. Passou-se 5 anos, aquele CDI, né, também foi uma época de taxa baixa, então a gente tem que dar um desconto também, vai? Foi lá de 2016 até 2006 até 2010, tá? Então foi uma taxa baixa, tá? Então, em 5 anos aquilo lá deu lucro líquido, deu 49%, 50% líquido, tá? Já tirando imposto. Cara, o mesmo imóvel que estava 100 mil foi para 190. Então, quer dizer, esses 40 mil dá uma diferença aí de 28% em relação, não dá uma 40 dividido por 15, dá mais ou menos o quê? Uns 20 e poucos por cento, 26, 27%. Cara, isso daí você nunca mais recupera. Aí já fala assim, pô, então não adianta você investir? Não, claro que adianta, é melhor você ter ganho do que não ter, mas para nós realmente termos assim, manter o nosso poder de compra, cara, não dá para a gente sair da ativa. Eu vejo assim, tanta gente que já está tão bem de vida e que sabe construir, pô, toda hora está comprando terreno, construindo, porque ele vê que a construção, você compra um terreno lá, por exemplo, aqui em Curitiba, vai lá no Jardim das Américas, não tem nem mais terreno para vender, que é tudo caro. O cara vai num bairro mais longe, vai em Abranches, que é mais longe, compra lá um terreninho lá de uns 500, 600 metros, paga lá uns 300, 320 mil, isso bem pago, tá? Bem pago, que tem mais barato. O cara vai lá constrói 4 sobrados de 90 metros. Vai gastar lá por sobrado, lá em torno aí de 220, 250 mil por sobrado. Dá mais ou menos 2.500 metros. 2.500, 2.800. Então aí consegue vender lá por 420, 450. Assim, então você vai fazer a conta lá, ele consegue ganhar lá 25% ao ano desde a entrada até saída. Quer dizer, não é grande coisa também. Tá? Não vou dizer assim, porque dá trabalho. Tá? Se você não construir direitinho, você toma um baita de um prejuízo. Tá? Mas enfim, o que você vê? Por que as pessoas continuam fazendo isso? Tem vários colegas aqui que já estão bem de vida, já pararam, já não precisa mais trabalhar, porque a gente fala, né? Acho que você não precisa mais trabalhar. Não, o cara continua lá na ativa, fazendo lá um loteamentozinho pequeno, ou então fazendo algum tipo de atividade, porque realmente o dinheiro, né, que assim, o dragão da inflação, ela destrói tudo. É só você ver o plano de saúde. O plano de saúde, quem tem mais tempo, está tudo bem. Quem entra agora, o plano de saúde, qualquer plano de saúde aqui em Curitiba, mesmo os mais baratos, individual, é 500 pila, cara, 450 pila, uma pessoa jovem, de 26, 27 anos. Eu lembro que no passado era muito barato o plano de saúde, dificilmente ultrapassava lá os 15, 20% de um salário mínimo. Hoje não, hoje você vê um plano de saúde qualquer 500, 600 reais. Então, o nosso dinheiro, ele perde valor. Tá? Isso é inflação. Você fala assim, mas não, a abobrinha não subiu de preço. Não, você não vive só de abobrinha. Aliás, a abobrinha subiu, manga que não subiu de preço. Então, a gente tem que realmente, para proteger o nosso dinheiro, infelizmente, é manter-se na ativa. É continuar assim trabalhando, fazer alguma atividade, e os derivativos, né, o mercado financeiro, eu entendo que seja um bom local, tá? Um bom local para você tentar manter o seu poder de compra. E se você não for em frente, o seu poder de compra vai diminuir, vai perder, porque existe um outro tipo de inflação que pouca gente fala, que é chamada inflação tecnológica. Eu lembro que quando a gente era mais novo, a gente ia no médico, ele olhava para você, te dava um remédio, você ia embora
incrível que você ficava bom, porque em geral o corpo acaba curando ele próprio. Hoje você vai no médico, sabe quanto que é consultar? 300 eu tenho, vai. Você vai lá, paga o 300, então, aí cá vem uma batelada de exame. Vamos fazer ecografia disso, eco daquilo, exame de sangue. E antes, exame de sangue, você só pedia o quê? Era glicemia, era uns 3, 4 coisas. Hoje você pede 20 coisas no exame de sangue. Aí você vai ver lá, só o exame de sangue, se fosse pagar, é quase 500, 600 reais. Uma ecografia, um pau e meio. Então, quer dizer, hoje, não adianta só você dizer assim, mas tem coisa que não subiu. Só que o nosso gasto tecnológico é muito grande. Você pega o celular mesmo. O celular, eu compro esses celulares de 1999, sabe por quê? Porque ele defasa tão rápido, né? Ele defasa tão rápido, então eu compro lá um desse, por exemplo, agora, eu comprei um de 250, eu tinha comprado um de 64 GB, tá? Faz mais uns 2 anos. O cara passou mais uns 1 ano e pouquinho, ele começava a travar. Troquei para um de 128, né? Que é esse que eu tenho aqui agora. Cara, tá começando a travar de novo. Por quê? Porque essa inflação tecnológica, cada vez os programas exigindo mais memória, te obriga praticamente a ficar trocando celular, né? Porque senão você fica defasado. A menos que você compra aquele celular chique, caríssimo, paga lá 10, 12 mil, aquele dura bem mais. Mas os celulares mais comuns, os Androids mais comuns, mais do que 1 ano e meio, ele começa a esfarelar, cara. Começa a travar, começa a ficar lento. E você é obrigado a trocar, assim, você não consegue trabalhar. Então, essa inflação tecnológica, ninguém está olhando. Ou melhor, ninguém comenta muito sobre isso, porque se você começar a pensar, você fica aterrorizado. Você fica aterrorizado. Então, o que eu falo, olha, gente, quem está nativa, está ganhando a sua grana, tá continuando nativa. Você pode tirar o pé do acelerador, tá? Eu estou ficando muito velhinho, estou amadurecendo. Cara, tira o pé do acelerador, tá? Mas, né, não dá para parar, gente. Não dá para parar. E graças a Deus, porque hoje a longevidade, eu vejo as pessoas com 75, 80 anos, 85 anos, extremamente lúcidas, com uma boa saúde. Então, a longevidade, né, que a humanidade está atingindo tem esse viés aqui. Então a gente vai ter que continuar trabalhando. Se não for fisicamente, vai ter que ser mentalmente, talvez dando consultoria, né? Eu vejo que hoje tem muitos muito pessoal que já é mais sênior, né? Que está dando consultoria para a empresa, dá para fazer online, né? Dar treinamento para a empresa, enfim, tá? Eu acho que ninguém de nós vai conseguir aposentar. Eu acho que não, tá bom? Vai ter que continuar na luta aí. Bom, uma pergunta aqui. Hunter pergunta o seguinte: professor, o mínimo financeiro para conseguir operar essas operações sem problema de margem. Olha, se você operar Bopa 11 de 1 em 1, a partir de uns R$ 1.000 você pode fazer isso. Mas a minha sugestão é que se você vai fazer alguma coisa mais significativa, tem que colocar pelo menos uns R$ 20.000 para poder assim ser significativo as suas operações. Ou se você coloca lá R$ 1.000, R$ 2.000 e opera Bopa 11 de 1 em 1, que dá para você aprender bastante, tá bom? Bom, aqui tem uma outra pergunta, né? Qual a porcentagem de ganho na média que você desmonta uma posição ainda distante do mês, aproximadamente 30 dias úteis? Olha, vai depender da operação, mas se for, por exemplo, uma operação que uma borboleta, por exemplo, olha, ele deu uns 50%, eu caio fora, no caso da borboleta. Agora, quando a gente faz essas tábuas de linha horizontais longas, eu já não tenho esse critério, tá? Eu vou rolando até onde der, tá bom? E geralmente eu saio das minhas posições na terça ou na quarta-feira do vencimento, tá? Bom, outra pergunta: vale a pena montar hedge assimétrico com put e ir rolando tudo semanal? Vale a pena sim, tá? E se você fizer uma carne de butterfly, melhor ainda, tá? Inclusive tem uns vídeos sobre a carne de butterfly que elas são muito vencedoras, né, nesse cenário que tá certo? Deixa eu ver aqui, né? Bom, então vamos lá. Obrigado pelos ensinamentos, obrigado também pela audiência, tá? Aqui embaixo na descrição, primeiro link, curso base de opções, mais para baixo tem os canais do Telegram. Entra lá no canal do Telegram que vale a pena, e mais para o final nós temos lá o segundo bloco de links, que são os cursos, os compilados para quem está no plano imersão e depois no plano sala mestre dos derivativos, tá bom? Olha, é importante que você tenha um bom assessor de investimento que entenda de derivativos, que saiba tirar, né, um relatório de RTC. Eu vou deixar aqui na descrição o link, né, de alguns assessores que eu conheço, que são assessores que não vão tentar te empurrar porcaria do tipo crédito privado, COI para te quebrar. Eles não vão fazer isso. Tá bom? Então eu vou deixar aqui o contato aqui, e se você tiver algum problema com a sua custódia, ou você tem grana, tem ações parado sem fazer nada, ou CDB parado, manda um e-mail para mim, tá? Lá para o meu pessoal do risco, e fala assim: o que eu tenho? Eu tenho, sei lá, 30 mil rente a cara, eu tenho 50 mil Ambev, por exemplo.
cara, manda um e-mail, tá? No mínimo te dá uma orientação legal aí para você tentar tirar alguma renda disso daí, tá bom? E o que eu quero, sabe o que eu desejo para vocês mesmo? Vocês todos fiquem milionários. Isso que eu desejo para vocês, tá bom? Aqui, Caio falou o seguinte: a put W3 da Petro no 43 não tem rolagem para W4, só no 42 e no 44. Se tem alguma sugestão. Então, a W3, né? No 43 ele tem um problema, né? Mas tenta rolar para W5, tá? Na W5 você tem o correspondente dele na W5, valeu? Ou se não, se tiver bom, né? Você pode rolar até para a série R, né? 1, que já está começando a ter liquidez. Mas dá uma olhada na W5. Na W5 tem do 43, né? Do 44, do 45, tem vários aí. Valeu, gente? Um abraço aí para todos e bora vencer o mercado, né?